Dentre os muitos transtornos psiquiátricos, os mais comuns são a compulsão, a obsessão e o toque, que é a junção dos dois. Normalmente, o indivíduo que apresenta uma obsessão pratica um comportamento de forma compulsiva a fim de aliviar esses pensamentos intrusivos. O TOC ele significa transtorno obsessivo compulsivo, né? Ele é um transtorno extremamente complexo e costuma ser grave. Ele é composto de sintomas obsessivos e compulsivos. Obsessões são pensamentos intrusivos que vêm na mente do sujeito repetidamente, né? E ele não consegue controlar. Esse pensamento intrusivo ele causa um sofrimento significativo e atrapalha diferentes áreas da vida, né? Trabalho, escola, lazer, família. Já as compulsões são comportamentos ou atos mentais em que o indivíduo fica impelido a ter que executar, seja em resposta a uma obsessão ou seja exclusivamente uma compulsão pura, que a gente chama, né? Então, lavagem de mãos, organização de itens. Mas não são só essas características e hábitos que o indivíduo que convive com o TOC apresenta. Não existe um limite para o TOC. O indivíduo ele pode ter obsessão e compulsão de qualquer coisa. De uma organização, como eu comentei agora, a uma ideia de que alguma coisa pode acontecer e aí eu preciso girar ao meu redor 3 vezes. Então, sim, o padrão, quem dita é a história de vida do sujeito. Quanto à etiologia, não considera-se apenas um fator favorável para o desenvolvimento do transtorno. Todo o contexto em que o indivíduo está inserido é relevante. Nós entendemos que os transtornos psiquiátricos, eles são multifatoriais. Então, a gente tem ali uma influência genética importante para o TOC, só que as questões ambientais também falam muito forte, né? Fatores como o estresse na infância, um temperamento emocional mais negativista, uso de tabaco ali durante a gravidez, partos, complicações no parto. Então são fatores que podem, junto com genética e ambiente, predispor o TOC ali na infância, adolescência ou vida adulta. É um transtorno que pode acontecer em qualquer fase do desenvolvimento, mas é mais comum no final da adolescência e começo da vida adulta. Sobre os tipos e classificações, o psicólogo Dr. Jean Luca explica quais são as categorias do transtorno. E enquanto tipologia de TOC são as mais variadas. A gente pode ter TOCs mais clássicos, como eu comentei, de limpeza, a TOCs mais delirantes, que a gente chama, né? Porque o TOC ele tem uma classificação bastante importante, que é o insight, então o nível de consciência que o sujeito tem sobre o TOC. O insight bom ou razoável, o insight pobre ou um insight delirante. Então o indivíduo às vezes acredita fielmente naquilo e não tem nada que você faça que convença do contrário. É comum quando estamos doentes irmos ao médico, falar o que está acontecendo de errado e receber um tratamento específico. Infelizmente, isso não é uma prática quando nos referimos à saúde mental. Por isso, perguntei ao Dr. Jean como os profissionais conseguem identificar e diagnosticar o TOC. O bom psicólogo hoje, ele vai buscar uma vertente que a gente chama de prática baseada em evidências, né? Então a gente vai utilizar do que tem de mais atualizado na ciência psicológica, tanto para o processo de diagnóstico, intervenção e avaliação e monitoramento do paciente. Então hoje nós temos diversas escalas, questionários, inventários para ajudar no processo de diagnóstico do TOC, que é um transtorno complexo, como eu mencionei. Então a gente tem instrumentos padronizados para fazer o diagnóstico e instrumentos padronizados de monitoramento do paciente. Então, dá para fazer o diagnóstico nas primeiras sessões? Dá. Só que em alguns casos a gente precisa de um número maior de sessões e com esses instrumentos a gente vai monitorando corretamente a sintomatologia do paciente até fechar o diagnóstico. O tratamento é uma combinação de medicamentos e terapia contínua. O tratamento principal para o TOC é a combinação de medicações psiquiátricas, os psicotrópicos, e psicoterapia. De preferência, terapia cognitivo-comportamental ou analítico-comportamental. Nós temos 2 principais intervenções em psicoterapia para o TOC. A exposição, então a gente faz uma exposição daqueles pensamentos intrusivos para o paciente começar a perder o medo deles, porque eles causam um certo temor e o sofrimento a partir disso, e os exercícios de prevenção de resposta, ou seja, a gente vai tentar controlar os comportamentos compulsivos. Então, em vez de executar aquele ritual, a gente tem algumas estratégias comportamentais para ele segurar aquele impulso. Então, a gente expõe e segura aqui. A tendência é o paciente começar a normalizar.
Se tiver associado ao remédio, o processo é mais rápido e menos doloroso. Mas nem tudo é uma obsessão ou compulsão. Às vezes é só um hábito que o indivíduo adquiriu ao longo da vida. O ideal é estar atento aos possíveis danos e prejuízos à saúde mental. Uma coisa que é bastante comum que chega é as pessoas falam, eu tenho certas manias, e aí a gente começa a conversar e percebe que realmente são manias, né? Coisas que todo mundo tem. Eu gosto, por exemplo, de deixar a roupa de um determinado jeito. Se a mania não causa sofrimento, não causa prejuízo para si, nem para as pessoas, você não perde muito tempo naquilo, assim, mais de uma hora. Então é uma mania, então não haveria necessidade. Mas agora, se você sente algum prejuízo ou sofrimento, o ideal é buscar uma ajuda profissional. Um bom psiquiatra, um bom psicólogo para fechar um diagnóstico e iniciar o tratamento adequado.